Saudações Dux e Duques Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais essa análise psicológica da contratação de Samir no Fluminense. Espero que gostem desse vídeo e entre ao meu divã. Só bora! E bom, Fluminense som da situação de Samir atualmente no futebol mexicano. Flu está em busca de um defensor. E bom, para quem não sabe, o Fluminense, depois que perdeu o Manuel e vai perder por muito tempo, uma das preocupações é justamente esse jogador, esse zagueiro que possa vir entrar e compor o elenco no Fluminense. E não é à toa que o Fred está fazendo os seus contratos, então vamos passo a passo aqui, vamos analisar passo a passo aqui para a gente comentar bastante sobre isso. Para quem não sabe, o Samir ele tem 30 anos de idade e tem contrato com o Tigres do México até 2026. Isso é muito importante, né? A gente entender porque eu sempre falo a idade e o contrato. Porque muitas das vezes esses dois aí são impedimentos para que você possa contratar o jogador. A explicação mais usual é essa, é por isso que eu sempre falo qual é a idade e qual é o contrato daquele jogador. Ele, além disso, ele é recém-contratado do Tigres do México. Isso é muito interessante para a gente falar no futuro sobre esse tema. E bom, pensando na métrica do Fluminense, é uma contratação que realmente está na métrica da idade e também está nas novas métricas de gestão do Fluminense, que é poder contratar um jogador ou poder pedir por empréstimo um jogador de tal time. Isso é muito interessante a gente ver isso. Porque as métricas antigamente do Fluminense eram de você poder contratar o jogador, mas só contratava se ele acabasse o vínculo. Hoje a gente contrata até mesmo aqueles que têm vínculos grandes, ou por empréstimo, ou por realmente contratação definitiva. E hoje mudou. E a idade também mudou, que antes era mais ou menos de 32 para cima, agora é de 24 a 32, a 30. Então ele está bem ali centralizado nas métricas do Fluminense. E aí você tem o Fred, né? Para quem não sabe, foi justamente um dos casos que eu falei lá, que o Fred poderia estar entrando em contato, e entrou em contato com o Fluminense e com o Fred, e realmente o jogador ouviu topar as informações que o Fred iria passar. A torcida do Flu, e aí eu saio somente do próprio jogador um pouco e vou para a torcida. A torcida do Flu, na análise que eu fiz durante muito tempo na Twitter, gosta muito mais do que desgosta do jogador. Isso é muito importante, né? Porque muitas das vezes as contratações podem acontecer ou podem realmente ser barradas muito se a torcida gostar, se a torcida realmente bancar aquele jogador. E bom, me parece que a torcida bancaria muito a vinda de Samir pro Fluminense. Até porque os torcedores do Fluminense gostaram muito do Samir, por exemplo, no Flamengo. Isso daí dá mais impacto na contratação. E claro, dá até mais impacto ainda porque o Samir sairia por muito tempo do Flamengo e voltaria para o Fluminense. Isso causaria até impacto maior. E a torcida adora criar esse caosinho. Antes de continuar falando mais sobre o jogador, eu quero fazer justamente tudo que está aqui na tela. Se inscreve no canal, faça aquele para você que curte, comente, compartilhe. Minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo, vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela aí, só bora. Bom, e claro, né, o ventilador tá ligado. Eu passei mal anteontem, infelizmente vou ter que ficar assim. Peço desculpas pelo áudio, está um pouquinho pior. Bom, zagueiro que já foi do Flamengo, sempre foi um ótimo jogador, e goleador igual o Manuel.
Isso é muito importante, né? Porque parece que o Fluminense, do que ele está procurando, é simplesmente jogadores que possam servir de pauta idêntica do Manuel. E o Samir sempre foi esse jogador alto, que sempre teve uma impulsão forte, que sempre teve uma cabeçada ofensiva forte. O que é cabeçada ofensiva? É justamente você cabecear para o gol adversário. E realmente muito bom nas bolas aéreas. Ou seja, tudo que o Fluminense quer está nesse jogador. Então a análise que o Fluminense fez no jogador está completamente com razão. E espero que realmente o Fluminense seja sempre essa situação de sintonia do jogador, com análise do que está acontecendo com o time e de tudo que está acontecendo no meio disso tudo. Bom, e aí realmente é aquela questão, né? Samir tomaria a vaga de Manuel? Poderia tomar. Eu acho que Samir teria tudo para tomar a vaga de Manuel. Eu acho que o Manuel é um jogador excelente. É um jogador bom. Não vou falar excelente. Mas eu acho que o Samir é muito melhor do que o Manuel. Ele viria realmente para ser titular do Fluminense. Isso é muito bom. Eu falo sempre isso. Eu espero que o Fluminense hoje contrate muita gente para perturbar os titulares do que propriamente dito manter os titulares como titulares. E um deles seria justamente o Samir. E aí eu tenho mesmo me perguntar, e do Nino? Como é que seria? Ele também roubaria? Não. Eu acho que o Nino ainda tem uma função muito legal. O Nino é um ótimo zagueiro. Claro, tem seu problema de não meter gol no Fluminense. E muitas das vezes a torcida do Fluminense gosta muito mais de um zagueiro goleador do que um zagueiro realmente zagueiraço. Mas não, eu acho que não teria chance para realmente substituir o Nino. Mas substituir o Manuel sim seria. E aí, claro, né, que vocês querem saber sobre a resolução disso. O Samir até ouviu a proposta, mas não avançou, segundo o Gabriel Amaral. Por quê? Porque ele é reforço do time. O cara acabou de chegar e vai ser emprestado, cara, não faz sentido. Não faz sentido. Cara, quando você chega de reforço, a última coisa que você pensa é emprestá-lo ou vendê-lo. Você tem que ter o jogador ali, você tem que testar. E se realmente ele não for bom, aí você já começa a planejar a possível empréstimo ou venda daquele jogador. Agora, fora disso, não faz sentido a situação que realmente colocaram para realmente querer contratar o jogador. O que eu falo é justamente isso. Eu acho que naquela lista do Fred tem jogadores muito mais fáceis. O Dória e o Juan Jesus são extremamente fáceis de ser contratados perto do Samir. Mas se eu queria ter o Samir, fazendo uma autoexposição psicológica minha, claro que eu queria ter o Samir. Para mim, dos três, o melhor é o Samir. Mas não significa que os dois são ruins, mas os dois podem até tomar a titularidade eventual do Manuel. E bom, o que eu falo é o seguinte, né? Eu acho que o Fluminense ele pode tentar tudo, tá? Eu não sou aquele cara que vai falar pra vocês que não, o Fluminense ele tem que ser mais comedido sobre as possíveis contratações. Eu acho que não. Eu acho que qualquer um que esteja falando isso pra você, pra mim tá te enganando. Na minha concepção, está te enganando. E eu te explico o porquê. Porque o Fluminense hoje tem que se melhorar bastante. O Fluminense hoje tem que partir para uma Libertadores, para uma Copa do Brasil, para um Brasileiro, e é assim que tem que continuar, cobrando e transformando o time em melhor possível. Se as peças realmente são boas e podem realmente ajudar o Fluminense, até mesmo se tornando titular, eu acho que deve ser contratado. No caso do Samir, deveria ser contratado, mas infelizmente por ser reforço, não vai ser. Você tem uma autoexposição minha de novo, né? Eu sempre faço as autoexposições para realmente mostrar para vocês como é que eu penso. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faz o que você quer, curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Vídeo todos os dias, 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. E só para deixar aqui uma coisa clara, eu sempre vou ver a gestão, eu sempre vou ver a torcida e eu sempre vou ver o jogador.
Tá bom? Salve seus tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.